Queridos, graças a Deus. Pegue sua Bíblia nessa hora. Observe aí do lado, veja se tem alguém do teu lado aí sem a palavra de Deus. Compartilhe com ele. Se você puder ler a palavra de Deus junto com ele. Abra em Salmos 139, no verso 17 ao 18. É a leitura da palavra do Senhor para nós, para os nossos corações nesta noite. Então você já abra aí em Salmos 139, no verso 17, vamos ler até o 18. Graças a Deus. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez nesta noite, né, queridos? Para nós compartilharmos junto da palavra do Senhor, juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos. Aprove Deus, né? E louvamos ao Senhor porque Deus, Ele nos permitiu estar aqui nesta noite, mais uma vez. Aleluias. Para que pudéssemos aqui estar, aleluia, mais uma vez para exaltar, glorificar e bendizer o nome desse Deus Todo-Poderoso. Agradecemos a Deus pela oportunidade, para mais uma vez Ele nos confiar e podemos ministrar a sua palavra. Vamos ler a palavra do Senhor, querido? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 139, no verso 17 até o 18, é a palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Eu quero dar um tema a esta mensagem nesta noite. E o tema é Deus se lembra, né? E a gente, irmãos, começar a se perguntar e começar até mesmo a mexer na nossa cachola e na nossa cabeça nessa noite. Já ministramos aqui neste lugar e também já declaramos quão grande é este Deus. Quão grandes são as suas maravilhas, quão grande é em poder, em agir, em fazer. Ele que é conhecedor, Ele que é, aleluia, dono de todas as coisas. Ele que é um Deus que com a sua palavra, com o poder da sua boca, e com o que saiu da sua boca, o poder da palavra que saiu dele, Ele fez todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. E aí nós damos um tema a esta mensagem nessa noite que diz que Deus se lembra. Nós nos pegamos, querido, nós, ser humanos, eu, ser humano, né? Irmão Osto, carne e osso, né? Criatura, criada por Deus. Hoje, como cordeiro das promessas do Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, a qual na cruz do Calvário nos deu esse direito, nós, assim, temos, assim, nesta noite, há muito que nos perguntar. Do que Deus se lembra, amado? A palavra de Deus fala que de Gênesis a Apocalipse, Deus, Ele trouxe a lembranças. Ele trouxe a lembrança a um ou dois, a uma multidão, acerca de muitos fatos, acerca de muitas coisas. Deus, Ele sempre, irmão, Ele teve esse cuidado de lembrar a sua igreja, de que tem algo que sempre tem que estar, aleluia, sendo realizado, sendo feito, está sempre sendo executado. Deus, Ele está sempre lembrando, querido, o seu filho e a sua filha, de como ele deve ser, de como ele deve proceder. Deus, Ele sempre tem esse cuidado de fazer com que o Espírito Santo de Deus, dentro da sua palavra, sempre lembre, querido, de quem nós somos, de quem éramos, de quem somos e o que nós vamos ser e o que nós queremos para nós. E aí eu lendo esse salmo, querido, 139, eu me vejo o salmista, aleluias, ele aqui falando um pouco da memória de Deus, falando um pouco, aleluia, da mente de Deus, muitas das vezes muito complexa, muitas das vezes para nós muito confusa, muitas das vezes muito misteriosa, muitas das vezes assim, pouco explicada a mente de Deus para nós. Muitas das vezes ela é muito, irmão, esclarecida para nós. Deus esclarece muitas das vezes as coisas no mínimo detalhe.
e revela o oculto e o profundo para a sua igreja. Como está lá no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 22. Que ele conhece o profundo e o escondido. Com ele mora a luz, né? E que ele revela, irmão, todas as coisas. E o salmista fala assim, ó, que antes de nós falarmos, querido, a respeito da memória de Deus, é importante ressaltar sobre a mente do nosso Senhor. E o Salmo 139, irmão, ele nos deixa assim, nos traz bem as claras assim, acerca da cabeça, da mente, do que Deus pensa. O salmista declara, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Ou seja, irmão, é algo valioso, é algo de um valor inestimável, o que Deus pensa. O que tem na mente de Deus é algo assim, inexplicável, querido. É coisa que nós não podemos explicar. Nem toda a sabedoria humana, em toda a sua, aleluia, em todo o seu conhecimento, em toda a sua ciência, não tem capacidade de explicar a mente de Deus por completo. Aí você fala assim, então eu estou o que? Alheio. Então eu estou como que batendo no vento, porque o Senhor me trouxe para a sua presença. Ele me resgatou. Um dia, aleluia, ele usou uma pessoa, me fez o convite e me falou que Jesus salva, cura, liberta, transforma, pode mudar a tua vida, ele pode fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Então eu me pego aqui, o salmista dando e declarando, dizendo que quão preciosos são, Senhor, os teus pensamentos. Quão grandes são, a soma deles são um número incontável. Se nós a contássemos, olha só o que o salmista fala, seriam em maior número do que a areia do mar, né? Quando acordo, ainda estou contigo. Você veja que aqui o salmista deixa claro que é muito grande a mente do Senhor. Podemos dizer que ela é infinita, sendo assim o Senhor, Ele como sendo dono e possuidor de uma mente grandiosa, Ele também se dispõe de uma memória infalível, uma memória inigualável e incomparável. Não se pode nem mesmo comparar qualquer invenção humana. Nada, irmão, que já foi criado pelo ser humano pode se comparar à mente de Cristo. Pode estudar a mente do Senhor. Por mais que nós temos alcance aos mistérios de Deus, nós estamos limitados aqui aos 66 capítulos, aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Agora tem, aleluia, muitas coisas que irão ser reveladas a nós, queridos, somente na glória. Nós só vamos ter acesso quando nós estivermos na presença do Senhor, quando nós formos arrebatados ou formos tomados por Deus. Talvez amanhã ou depois você seja tomado pelo Senhor. A volta de Cristo para mim e para a tua vida é a qualquer momento. A volta de Cristo para mim, para a tua família, para a minha família, para mim, para você, pode ser no abrir e piscar de olhos. O quão, irmão, aleluia, é importante você estar preparado para esse abrir e fechar de olhos. Podemos deitar e amanhã talvez não levantemos mais. Podemos hoje fechar os nossos olhos e talvez vamos abrir eles, já vamos estar na glória com o Senhor. E o que está ainda oculto, irmão, o que ainda está, aleluia, ainda pode ser revelado para a sua igreja. Somente vamos estar, aleluia, tendo a disposição para nós quando estivermos na presença do Senhor. Mas aqui, enquanto estamos aqui na face da terra, estamos aqui contados como seres viventes, tendo ainda a alegria, a oportunidade de ter sobre nós o fôlego da vida, nós temos que aproveitar este sopro, irmão, que está sobre nossos pulmões. Nós temos que aproveitar ainda este fôlego que ainda, aleluia, nos sustenta e que dá movimento e que dá vida ao nosso corpo, aos órgãos que estão dentro de nós. E aproveitar ele na melhor maneira possível, querido. Em cada instante, em cada minuto, respirar Jesus.
deitar Jesus, levantar Jesus, comentar Jesus, viver Jesus em todos os instantes da nossa vida. Tivemos na semana passada aqui uma semana de festa, e nós festejamos, aleluia, e agradecemos a Deus por tudo. Eu acho que o maior agradecimento, querido, que uma pessoa pode expressar na presença de Deus é continuando sendo fiel a Ele. A palavra de Deus fala: será que porventura quando eu retornar, voltar para buscar os meus servos, buscar a minha igreja, eu encontrarei fé no homem? Nós temos hoje, querido, a experiência de poder observar o quão está corrido os dias. Os anos estão passando mais rápido. Nós estamos, aleluia, um dia desse, no culto de virada da nossa igreja, como nós, aleluia, comemoramos todos os anos. Era dia 31 para o dia 1º, hoje já são 12 de fevereiro, mês 2. Agora eu te pergunto, mês 1, do dia 1º até esse dia de hoje, o que nós fizemos? De que forma nós nos comportamos? O que nós apresentamos para o Senhor? O que nós ainda temos de projeto ou de planos para que nós possamos apresentar ao Senhor até o findar deste ano ainda? Aí eu botei um tema nesta mensagem aqui, é que Deus, Ele se lembra. Eu quero dar alguns exemplos aqui dentro da palavra de Deus, querido, que Deus, Ele se lembrou. Ele se lembrou em momentos que, ainda que muitos nem ainda acreditavam, não mais acreditavam que Deus ainda estava lembrando, Deus mostrou que ainda estava lembrando, que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor e à mente de Deus. A palavra de Deus fala que lá no livro de Gênesis capítulo 7, se eu não me engano, a palavra de Deus fala de um homem chamado Noé, que recebeu uma ordem, aleluia, uma ordem dada por Deus. E Deus falou assim: ó, entra para dentro de uma arca, e você vai construir essa arca da forma que eu te mandar. O comprimento, a altura, o jeito, a forma que eu te mandar, você vai fazer, você vai construir. Porque eu vou trazer dilúvio sobre a terra, eu vou destruir tudo que se respira abaixo do céu. Eu vou destruir, eu vou matar, eu vou exterminar. Mas tu e a tua família, as mulheres dos teus filhos e todo o animal que eu enviar vai entrar junto contigo na arca. E tudo que ficar fora dela, eu vou exterminar, eu vou acabar. Seja o réptil, seja o homem, seja a ave do céu, seja a besta fera do mar, seja o que for, eu vou acabar com tudo. Aí a palavra de Deus fala assim, querido, olha, no capítulo 8, Deus falou bem assim para Noé: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res de que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. O período, querido, que Noé ficou dentro daquela arca, foi um período, querido, que eu creio que trouxe ele muita ansiedade. A palavra de Deus fala que ele construiu um cômodo mais alto, acima da arca, e diz que tinha somente uma janelinha. E somente por essa janela, aleluia, era o que Noé tinha acesso, e para ver o que ele, aleluia, tinha diante dos olhos dele, ele só via água. E muitos dias dentro de uma arca dessa aqui, querido, muitos dias dentro de um cômodo, dentro de uma situação, o que acontece? Você se pega ansioso, você se pega apreensivo, você se pega até mesmo desmotivado por ver uma situação como Noé viu, as águas cobrindo até os mais altos cumes, né? A Bíblia fala que com 15 côvados acima dos mais altos picos, havia água sobre a face da terra. Noé não via mais os pastos, querido. Noé não via mais as árvores diante dos olhos deles. Os animais, aleluia, dentro daquela arca, querido, eu creio que começava assim, eles a ficar inquietos, aleluia, porque animal, creio, querido, quer sair correndo, quer estar livre, quer
está correndo. Ele tinha uma família também, querido, que com certeza cobrava dele. Pai, o que vai acontecer conosco? Como é que vai acontecer com a gente? Porque só tem água ao nosso redor. E passaram muito tempo, querido, passaram muitos dias, muitos meses. E a palavra de Deus fala que um certo dia, Deus, ele se lembrou de Noé. Você está entendendo, querido, que eu estou querendo falar aqui com você aqui? Noé estava dentro de uma arca. E quando Deus, querido, ele se lembrou de Noé, aí você pode até mesmo se perguntar aqui, mas poxa, mas é um Deus que no Salmo 139 aqui diz, que o salmista Davi falou que ele é um Deus que a mente dele é incomparável. Que ele é um Deus que não se esquece das suas promessas. Quando de repente nós vemos aqui no capítulo 8 de Gênesis, Deus falando assim, e Deus se lembrou de Noé. Querido, olha, eu quero te falar algo da parte do Senhor nesta noite. Já vi muitas pessoas falando do silêncio de Deus. Já vi muitas pessoas dizendo que Deus se calou. Para mim, se calou para você, se calou para a tua família. Que Deus não respondeu a tua oração. Já vi muitas pessoas dizer que muito tempo já não ouve mais a voz de Deus. A palavra de Deus fala que quando Deus chegou até Noé, Deus ele fez uma promessa para ele. Deus falou assim, Noé, eu vou conservar tu e a tua família vivo. Tudo que está abaixo do céu eu vou acabar, eu vou destruir, porque eu tenho me arrependido de ter criado o homem. Eu tenho me arrependido de ter criado tudo que está aí hoje diante de teus olhos, eu me arrependo. Porque a palavra de Deus fala, querido, olha que o pecado do homem ele subiu de uma forma tão forte na presença de Deus, querido, que Deus se arrependeu da sua criação. Deus se arrependeu da criação, da parte da criação mais gloriosa da parte dele, que foi o homem. A palavra de Deus fala que Deus se arrependeu. Mas Deus estabeleceu uma aliança, querido, com Noé. Quem crê que Deus estabeleceu uma aliança com você aqui nessa noite? Levante a mão. Deus ele estabeleceu uma aliança comigo e com meu lar, com minha família. Ainda que o inimigo, querido, olha, tente dizer que a minha família não tem um pacto com Deus. Ainda que muitos digam que a aliança da minha família talvez esteja quebrada, não está tendo, aleluia, um efeito. Eu nunca abri mão, nunca vou abrir mão. De que Deus, aleluia, ele falou para mim que eu e a minha casa somos do Senhor. Ainda que o inimigo tente, aleluia, chegar no meu ouvido e tentar me desmotivar para isso, eu, irmão, vou pedir a Deus para Deus betumar o meu ouvido. A palavra de Deus fala que Deus chegou até Noé e falou, olha, betuma a arca por dentro e por fora, para que ela fique protegida e as águas não penetrem na arca. Ela não afunde, ela não tenha, aleluia, problemas e nem perigo da água que eu vou mandar penetre sobre ela. Querido, esse betume eu quero te falar, é o Espírito Santo de Deus que tem que estar sobre a tua mente. Você ter um ouvido ungido, você ter, aleluia, uma casa, um templo, uma morada, que é o teu corpo, betumado por dentro e por fora, pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor, para que quando o inimigo tentar chegar até você e dizer, olha, a tua família é um projeto falido, o teu salário, aleluia, é um projeto falido, a tua vida profissional é um projeto falido, você fala e não é, porque quem me prometeu é, aleluia, fiel para cumprir e para abençoar e para, aleluia, prosperar na minha vida. Deus, aleluia, ele se lembra, querido, ele se lembra no dia que ele te chamou, e no dia que ele te chamou ele falou, eu vou tirar você da cachaça, eu vou tirar você do crack, eu vou tirar você, aleluia, das drogas, eu vou tirar você da prostituição, eu vou tirar você, aleluia, da marginalidade, eu vou tirar você do tráfico, eu vou tirar você da corrupção, eu vou tirar você, aleluia, da imundice e vou fazer de você uma nova criatura. A palavra de Deus fala, querido, olha, que por um certo momento nas nossas vidas, nós muitas das vezes nós esquecemos o que Deus prometeu para nós lá atrás.
Mas este Deus, querido, Ele tem um arquivo tão tremendo na sua mente. Está tudo lá, olha, guardadinho. E tem uma pasta lá que tem, aleluia, a sua insígnia, tem o seu nome. E dentro dessa pasta tem um relatório, aleluia. E lá tem um histórico da tua vida. Desde o dia que Deus começou na primeira página a escrever a tua vida, o teu histórico, aleluia, as tuas atitudes, a tua decisão que você tomou, está tudo lá. E Deus, Ele conhece, querido, e sabe das nossas, aleluia, capacidade. Ele sabe até onde nós podemos ir, amado. A palavra de Deus fala que Deus, Ele se lembrou de Noé. E quando Ele se lembrou de Noé, a palavra de Deus fala, aleluia, que Deus começou a falar com Noé. Noé, manda um corvo. O corvo foi, aleluia, e voltou. A palavra de Deus fala que a pomba também foi, e aleluia, da primeira vez ela foi e voltou, mas na segunda, mais na frente ela foi. E quando ela retornou, ela já voltou com, aleluia, com a folhinha de oliveira no bico. E ali foi, aleluia, o sinal que Deus, aleluia, queria falar para Noé. Noé, a terra seca, o vento que Deus enviou, querido, foi para que a água, aleluia, ela se espalhasse, ela secasse, ali viesse a ter terra firme, para que aquela arca viesse a pousar, e Noé saísse daquela arca com a sua família. Deus se lembrou de Noé, querido. Você talvez tenha recebido promessa de Deus tanto tempo, e você tem até hoje aguardado essas promessas. E você tem dito, eu já disse por muitas vezes, a promessa de Deus, aleluia, ela está tardando na minha vida. Está demorando para se cumprir. Uma das coisas que o Senhor Deus se lembra é das obras que você fez, amado. Tudo aquilo que você em outros tempos apresentou, fez para Deus, realizou no nome do Senhor, Deus não se esqueceu de forma alguma. O homem talvez ele tenha esquecido. Talvez o homem, irmão, ele esquece do que você faz. Talvez o homem, aleluia, ele não atente no que você realiza ou faz. Mas Deus, ele não se esquece. Deus, ele sempre se lembra. E como nós temos aqui um costume de falar que Deus, ele não é devedor de ninguém. O teu galardão, querido, daquilo que você realizou, fez ou irá fazer para Deus, ele é garantido. Ele é como que um crediário, irmão. Um cartão sem limites na presença de Deus. No dia que você precisar, você pode abrir a tua boca, você estando bem com Deus, falar: Senhor, eu tenho crédito contigo. E eu sei que o Senhor não esqueceu do que eu já fiz. A palavra de Deus fala que um certo homem chamado Isaías, até uma certa oportunidade, foi até um rei chamado Ezequiel. Ele chegou lá e falou assim: olha, da cama que tu tá, tu não vai levantar dela, mas tu vai morrer. Ele deu o recado, foi lá no palácio daquele homem e saiu, querido. Chegou lá, falou o que Deus mandou, só entregou o que Deus falou, falou só o que tinha que falar e saiu. Ele não ficou rodeando. E virou as costas e saiu. A palavra de Deus fala que quando aquele homem saiu lá do quarto real, do quarto daquele rei, a palavra de Deus fala que ele pegou, virou o seu rosto para a parede. E a Bíblia Sagrada relata, diz que ele chorou copiosamente. Ele chorou de uma forma muito grande. E falou assim: ó Senhor, lembra-te que eu já fui íntegro, já fui fiel na tua presença. A mesma hora, Deus, antes do profeta sair lá no pátio do palácio, falou: volta, fala para o meu servo, labassurianda, labaxanda, labacás, que acrescentarei muitos anos ainda de vida a ele, e darei ainda vitória a ele contra o rei da Síria. Porque ele chorou, porque ele fez, aleluia, questão, ele fez, aleluia, teve a humildade de falar para mim que já foi íntegro e foi reto, e eu me lembrei que ele foi íntegro e foi reto na minha presença. Volta, darei a ele vitória e darei também, acrescentarei ainda mais 15 anos de vida.
Deus, ele se lembra, amados. O homem, ele pode esquecer da generosidade, da bondade, das obras que você fez. O homem pode ser injusto contigo, mas Deus não é. No momento certo, querido, Deus, ele te honra. Eu quero que você abra agora em Gênesis capítulo 40. Vamos ler aqui uma passagem aqui bastante interessante aqui para você ter ideia de como Deus lembra. Livro de Gênesis capítulo 40. Uma das coisas que o Senhor Deus se lembra, que é das obras que você faz e continuará fazendo em prol do reino dele, em prol das obras dele. O homem muitas das vezes se esquece dos benefícios que prestamos. Pessoas que se esquecem de quem lhe ajudou nos momentos de pressão, nos momentos mais difíceis. Mas olha só esse moço aqui, querido. A palavra de Deus fala. Tem um moço chamado José, todos aqui conhecem José, muitos aqui amam ler a história de José. Olha só o que é que fala aqui sobre o José, querido. Porém, lembra-te de mim, quando você estiver bem, quando você melhorar a tua vida. Ele está falando que quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, dos meus familiares, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. A palavra de Deus fala, querido, que esse homem chamado José tinha um dom da parte de Deus. A palavra de Deus fala que Deus falava com ele muito em sonhos. Deus revelava coisas tremendas a ele em sonhos. E nesse lugar onde ele estava, querido, ele foi jogado lá injustamente. Todos aqui eu acho que conhecem essa história. Ele foi acusado de adultério. Ele foi acusado de abusar de uma pessoa injustamente. Foi tirado de dentro de uma casa de uma pessoa que confiava muito nele, que ele abençoou muito a casa desse homem, porque a Bíblia fala que onde José colocava a mão, as coisas prosperavam. Onde ele colocava a planta do pé dele, as coisas prosperavam. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, estava com aquele homem. E de repente aquele homem é jogado dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. E ele, querido, da mesma forma, nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo ele sendo injustiçado. Mesmo o homem, irmão, não agindo de benevolência com ele, de compaixão com ele. A palavra de Deus fala que ele se manteve fiel. Muitas das vezes, querido, nós somos colocados ou somos lançados em situações para provar a nossa fé. Muitas das vezes a nossa fé, querida, ela tenta ir em direção contrária àquilo que nós acreditamos de Deus. Nós temos que começar a nadar contra a maré. Nós temos que começar a derrubar muralhas, a derrubar gigantes, a ouvir tantos questionários, a ouvir tantos comentários, acusações. E muitas das vezes essas situações tudinho é tudo injustas. Você não está realmente... vamos se dizer assim, irmão, merecedor de tudo isso. Você não fez por onde está em toda essa situação. Você está sendo injustamente colocado nessa situação, irmão, unicamente porque Deus, Ele tem um propósito muito grande na tua vida. Nós somos muitas das vezes, irmão, conduzidos a desertos, que lá nós pensamos que nós vamos morrer lá dentro do deserto. Mas a palavra de Deus fala, querido, que deserto também é uma escola. O deserto é um aprendizado. O deserto é um lugar que você amadurece. É um lugar que vai te trazer crescimento. É um lugar que vai te trazer maturidade espiritual. E todo, irmão, vou falar para você,
de toda situação ruim, você tira algo bom. De toda situação ruim, você tira algo precioso daquilo ali. A palavra de Deus fala que esse homem chamado José, ele foi invejado pelos próprios irmãos. A luta começou dentro do lar dele, dentro da casa dele. Talvez a luta esteja dentro da tua casa. Foi levado para um lugar distante, um lugar que ele não conhecia. Foi levado por uma terra distante, uma terra diferente. Foi levado por uma terra, aleluia, desconhecida, que ele não conhecia. Foi tirado dentro da sua pátria. Foi tirado do meio do seu povo. Ele foi tirado, querido, dos braços do seu pai. E a notícia que deram para o pai dele, ele falou assim: olha, José está morto. Uma besta lá, aleluia, no deserto lá, pegou ele, rasgou ele todinho, só sobrou só a túnica dele. Pessoas que nos amam, muitas das vezes, querido, olha, elas choram por nós. Elas sentem as nossas dores. E a gente muitas das vezes somos lançados em situações que, quando dá mais lá na frente, a gente vamos compreender o que Deus tem com isso. A palavra de Deus fala que quando José chegou, esse moço, esse copeiro, falou assim: olha, lembra de mim. Quando tu estiver bem, lembra de mim. Usa de compaixão. Fala de mim para o faraó. Porque na realidade eu fui tirado do meio da minha parentela, fui tirado do meio do meus. Eu estou aqui nesse lugar aqui injustamente. Lembra-te de mim, fala ao meu favor. Tão difícil hoje, né, amado, nós encontrarmos pessoas que falem bem da gente, né? Se nós formos contar no dedo, nós podemos contar no dedo aqueles que são ao nosso favor. Aqueles que não querem bem, aqueles que realmente querem ver nós bem. São essas pessoas poucas, irmãos, que Deus coloca diante de nós, é que nós temos que valorizar e temos que amar. Que nós temos que dar valor. São pessoas que oram, são pessoas que te aproximam de Jesus. São pessoas que te conduzem mais, está próximo de Jesus. Que te conduz mais e mais, querido, ó, a esta intimidade, aleluia, com esta palavra. A palavra de Deus fala, querido, que esse moço, quando ele chegou na presença de Faraó, quando ele foi restituído ao posto dele, aleluia, estava bem lá, estava lá no palácio, estava, aleluia, tranquilo. A palavra de Deus fala que esse homem lembrou de José? Não lembrou. Ele esqueceu de José. Teve que haver uma outra situação, querido, outra intervenção divina, para que José fosse lembrado. A palavra de Deus fala que Deus começou a dar sonho a Faraó. Faraó chamou todos os astrólogos, todos os feiticeiros, todos os magos, para que revelasse aquele sonho dele que perturbava ele de dia e noite. Nenhum, querido, teve condições. Nenhum teve condições de revelar aquela situação, aqueles sonhos, aquilo que tanto perturbava aquele monarca, aquele líder maior daquela nação. Aí quem lembrou? O copeiro. Lembrou de José. Olha, tem um que está lá na prisão e ele tem o espírito dos deuses altíssimos, do Deus maior, do Deus altíssimo. Ele tem a capacidade de revelações. E a palavra de Deus fala que na hora, querido, ele foi buscar aquele homem. Quando chegou lá, querido, a situação começou a mudar. Aqueles trajes, aquelas roupas de cárcere, de prisão, foi tirada do corpo de José. A palavra de Deus fala que José, aleluia, tomou um banho. José se preparou para ir à presença do rei. E quando chegou lá, querido, aleluia, a palavra de Deus fala que aquele homem começou a derramar na presença de José todo aquele sonho que perturbava ele. E ele, irmão, com espírito de excelência, de sabedoria que vinha da parte de Deus, que vinha na vida dele por ele ser fiel a Deus, por ele ter se conservado fiel, e mesmo dentro da prisão, mesmo longe da sua família, mesmo passando luta, mesmo, aleluia, tido como morto, mesmo, aleluia, que a sua família nem imaginava ainda que ele estava vivo. A palavra de Deus fala que José conservou a sua fidelidade a Deus.
Quantas vezes, querido, nós somos pegos em desafios de realmente conservar a nossa fé na presença de Deus. Quantas vezes, querido, nós somos assim, colocados em situações de que se realmente nós temos essa fé viva dentro da gente. Tantas perdas, querido, nós temos às vezes. Tantas coisas, olha, nós, aleluias, somos acusados, nós somos submetidos. E às vezes nós fraquejamos porque nós deixamos a nossa fé fraquejar. A palavra de Deus fala que esse homem, querido, que um dia pediu uma pessoa para lembrar dele, ele foi lembrado por Deus. Você sabe por que esse homem, esse copeiro, esqueceu de José? Porque não era ele que tinha que lembrar de José, não, querido. Quem tinha que lembrar dele era Deus, era o próprio Deus que ia lembrar dele. Ele foi lá para o palácio, esqueceu dele, ele esqueceu que José, aleluia, revelou o sonho dele, falou assim: olha, em 3 dias tu serás restituído, e você, aleluia, vai estar na presença do rei, e você vai estar com a taça na mão servindo o rei, como tu era anteriormente. E ele esqueceu desse homem. Tem sentimentos, querido, que entram dentro da nossa alma, penetram dentro da gente assim, olha, aquele sentimento, irmão, de nós falar assim: poxa, eu estou esquecido, ninguém está me vendo, ninguém está lembrando de mim, poxa, eu faço tanto, eu realizo meu esforço tanto e ninguém vê o que eu faço. Primeiro, querido, quem te alistou para esse exército foi Jesus. Essa batalha, este combate que tu está combatendo, é em prol do reino de Deus. Homem nenhum tem que estar lembrando de você. Homem nenhum tem que estar lembrando de mim. Quem tem que lembrar de você, querido, e de mim é Deus. Porque só Deus pode te colocar em lugares onde o homem não pode. Só Deus pode te exaltar, aleluia, de uma maneira que o homem não pode, não tem capacidade, não tem condição. Só Deus tem poder de prosperar e tem que fazer, aleluia, de você, aleluia, subir degraus e graus maiores, e aleluia, níveis maiores, que o homem não tem essa capacidade. Esse copeiro não tinha condições de elevar José lá do cárcere, aleluia, a governador daquele país. Ele não tinha essa autoridade. Mas Deus, como era Deus, na vida de José, olhando a fidelidade, o compromisso dele, aleluia, a vida devocional dele com Deus, mesmo dentro daquela prisão, ele usando bem para com todos, cuidando dos feridos, pregando a palavra, falando do Deus do pai dele, do Deus de Jacó, do Deus de Israel. Deus olhou lá de cima e falou: meu filho é fiel a mim, e eu vou honrar ele. Daniel, coloque aqui no telão, por favor, Miqueias. Vá no livro de Miqueias, por gentileza, para nós finalizarmos. Abra aí no capítulo 7. Eu quero ler uma passagem com os irmãos. Livro de Miqueias, capítulo 7, no verso 18 e 19. Aleluias. Nosso Deus, querido, Ele é fiel. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus que Ele é zeloso. A palavra de Deus fala que esse Deus, querido, Ele chega a nos dizer que, ainda que uma mãe, querido, aleluia, ela tenha autoestima e ame o filho que é do seu ventre, a palavra de Deus fala que Ele é um Deus que não se esquece. Ainda que a mãe se esqueça, Ele não se esquece dos seus. Olha o que diz aqui, querido, ó, Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante aqui a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tomará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades, e lançará
todos os nossos pecados na profundeza do mar. Ele vai pegar, querido, e vai lançar somente aquilo, querido, que Ele tem prazer de esquecer nas profundezas do mar, que é o você confessar a Ele as tuas iniquidades e confessar a Ele os teus pecados. É a única coisa que Deus tem, irmão, o prazer de esquecer. Lançar, aleluia, todos os teus delitos passados, porque você agiu e realizou, fez isso num estado, numa memória, aleluia, num momento de ignorância. No momento de ignorância você pecou, você, aleluia, praticou iniquidade, você transgrediu, você, aleluia, pecou contra o céu e contra a terra, contra Deus, mas você confessou os teus pecados. E é isso que Deus se esquece. Quando Ele pega os teus pecados, querido, lança no mar, aí Ele se esquece. A palavra de Deus fala, olha, lançarei todos os teus pecados nas profundezas do mar, e ali vai ficar, não vou mais me lembrar. Por quê? Porque você confessou. É disso que Deus, querido, se esquece. Agora, Deus, Ele se lembra. Deus, Ele se lembra de cada respirada sua. Deus, Ele se lembra de cada palavra que você mencionou, que você tem mencionado, que você irá mencionar. Deus vai se lembrar de tudo. Naquele dia você vai estar diante de Deus e Deus vai falar. Tal dia, lá naquela igreja, você estava lá e você pensou tal coisa, você mencionou tal coisa, você proferiu tal coisa dos teus lábios. Eu quero convidar, aleluia, o louvor para se fazer presente aqui no louvor, no altar. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia, no nome santo de Jesus. Foi uma mensagem, irmão, bem simples e rápida, foi bem objetiva. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Se coloque de pé no nome santo de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nesse momento.